mudou o nosso coração à fé, e por isso hoje nos encontramos aqui na tua presença, e a tua palavra diz que quando dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Ó Pai, crendo na tua presença, crendo na tua bondade e misericórdia para com a nossa vida, nós oramos a ti e agradecemos por mais um dia, Pai Santo, ao qual podemos estar aqui, Deus, aprendendo de ti. O Senhor mesmo dito: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Pai, então estamos aqui para aprender de ti, para que o Senhor, através do Espírito Santo, venha nos dar entendimento da tua palavra. Vamos falar de fé, meu Pai, e que essa fé venha brotar, venha surgir no nosso coração com a tua palavra, porque sabemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, meu Pai. Então, que toda palavra que for ouvida aqui, meu Pai, venha produzir fé no nosso coração, e quando a adversidade chegar, quando a luta chegar, quando os gigantes se levantar contra a nossa vida, com a nossa fé, nós vamos a vencer esse gigante, derrubar esse gigante, pular esse obstáculo, vencer esse problema, meu Pai, porque problemas virão, porque Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, meu Pai, e em Cristo nós venceremos também com fé, meu Pai. Então coloca a fé no nosso coração, a fé que é como um escudo, meu Pai, que todo dardo inflamado do maligno não vem prosperar, ó Deus, porque a fé estará a partir de hoje no nosso coração, sendo praticada, sendo exercitada e sendo edificada, ó Deus. Nos abençoa, nos dá vitória, conduz esta reunião, conduz esse culto a ti, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então a oração, a lição de hoje, melhor dizendo, é sobre a fé, o discípulo e a fé. A lição número 6. E o texto que esta lição toma como base está em Hebreus 11:1, né? Está em texto bíblico, abaixo do título. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pode se assentar, por gentileza. Vou distribuir alguns versículos aqui, como de costume, distribuir versículos para poder vocês participarem. Alguns estão pela primeira vez, é isso? Então, um texto que a lição toma por base é Hebreus 11. Então, esse texto vai explicar o que é a fé. É uma palavra tão pequena, a fé, mas que se a gente praticar, se a gente adquirir, se a gente edificar essa nossa fé, nós podemos vencer, né, muitos obstáculos na nossa vida, e precisamos vencer porque eles aparecerão, né? Esse foi o segredo dos grandes heróis da fé que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento, na nossa Bíblia Sagrada. Foi essa fé, né, a palavra tão pequena que fez eles vencerem grandes batalhas. Mas o que é a fé? O texto de Hebreus 11:1 vai explicar. A fé é a certeza das coisas que eu espero, né? É a convicção, a prova daquilo que eu não vejo. Então, a fé nada mais é que acreditarmos naquilo que é invisível, naquilo que ainda não aconteceu, não estamos vendo, mas que vai acontecer, porque nós cremos que vai acontecer. Então isso é fé, é acreditar, ainda que a vitória não tenha chegado, é acreditar que ela já chegou, só falta o tempo de Deus se cumprir na nossa vida. Isso é fé. Fé é ter certeza da vitória, fé é ter certeza que algo que ainda não foi materializado, já foi posto na nossa vida no mundo espiritual. Então fé é a certeza do invisível. Fé é crer no invisível. Por exemplo, Deus é um Deus invisível. Alguém já
que as coisas invisíveis são mais importantes. Por exemplo, o céu. Alguém vê o céu? Não é esse céu que a gente vê, mas um céu que a gente vai morar, e Jesus falou que ia preparar a morada. Alguém vê aquele céu? A gente vai pensar, não, por quê? Porque é invisível. Então as coisas invisíveis são mais importantes. Alguém já viu o Espírito Santo? Não. O Espírito Santo é a maior riqueza que nós temos hoje, é a presença de Deus em nós. Nós somos templo, nós somos morada do Espírito Santo. Então a gente deve zelar e ter isso como maior riqueza, algo invisível. Deus, Ele criou o ser humano espírito, alma e corpo. Espírito, invisível. Alma, invisível. Corpo, visível. Então, a maior parte de nós, seres humanos, é invisível. Nós temos duas partes invisíveis e uma visível. Então, o invisível é muito mais importante para a nossa vida espiritual do que o visível. Porque a Bíblia diz que nós éramos nascidos na carne, ou seja, nós éramos homens naturais. E quando encontramos com Jesus, esse homem natural, carnal, nosso corpo, ele é crucificado na cruz do Calvário, juntamente com Cristo, né? No batismo. O batismo nada mais é que a evidência dessa crucificação do homem carnal, né? Quando a gente mergulha nas águas, mergulha aquele homem carnal, terreno, pecador que não se arrependeu. E quando a gente levanta nas águas, levanta um homem espiritual, um homem arrependido, um homem que agora quer fazer a vontade de Deus e não a dele próprio. Um homem espiritual, ou seja, um homem invisível. Não que nós não podemos ver o nosso irmão, é isso. Mas aquilo que a gente vê no nosso irmão não é o mais importante. A nossa aparência não é o mais importante. Por quê? Porque nós não somos corpo apenas. Nós somos mais do que isso. Nós somos espírito, alma, depois do corpo. Então, quando eu olho para o irmão ou para a irmã, eu estou vendo apenas o corpo, estou vendo apenas aquilo que envolve aquilo que ela é. Né? Nós temos personalidade, nós temos inteligência. Essas duas coisas são invisíveis. Né? O nosso corpo, então, ele passa a ser algo que Deus criou como um vaso que pudesse colocar o principal, a substância dentro. Então, nosso corpo passa a ser o menos importante. Então, primeiramente, tanto que está nessa ordem, quando o homem foi feito nessa ordem: espírito, alma e corpo. Então, a nossa vida também diária deve se buscar, né, alimentar primeiro o espírito, depois a alma, depois o corpo. A alma fica no centro, é o centro das emoções, do intelecto. Então, a alma fica, como eu já falei em outras aulas, a alma é mediadora. Então, o ideal do cristão é exercitar a fé de modo que a alma venha se inclinar para as coisas invisíveis, para as coisas espirituais. A alma tem que se inclinar para a fé, não se inclinar para as coisas carnais do corpo, né, as paixões, as coisas que o mundo tem nos atraído a nos inclinar. Então, a gente, antes do batismo, né, antes de aceitar Jesus, nós éramos inclinados para as coisas carnais, do pecado. Nós éramos escravos do pecado. E a Bíblia vai dizer que, pela graça, nós somos salvos mediante a fé. Então, depois que a gente encontra Jesus, nós recebemos a graça de Deus, porque não é todo mundo, é só aqueles que aceitam a Jesus, eles recebem a graça. Que graça é essa? É o favor de Deus que nós não merecíamos, que éramos pecadores, vivíamos segundo o curso desse mundo, mas Jesus nos encontrou, marcou um encontro conosco, e nós recebemos o dom da fé. O dom da fé para a salvação. E a fé, ela tem vários tipos. Tem a fé para a salvação, tem a fé para a gente enfrentar os obstáculos. Quando nós citamos Jesus, é porque o próprio Deus colocou a fé no nosso coração para nós crermos no sacrifício da cruz do Calvário. E vimos aqui na frente, levantarmos a mão para Jesus. Então, a fé que Jesus colocou no nosso coração fez que estivesse aqui. E depois de aceitar Jesus, ainda precisamos ter um outro tipo de fé. Uma fé que vai vencer, a fé vitoriosa, a fé que vai nos ajudar a vencer os obstáculos da vida. Diariamente vamos enfrentar. E tem o terceiro tipo de fé, que é a fé para a operação de milagres. Essa fé é um dom que Deus dá especificamente a alguns. Esse tipo de fé, Deus não dá a todos, porque é um dom. E nem todos terão os mesmos dons na igreja. Os dons servem para edificação. E tem uma lição sobre os dons que vamos ver mais para frente um pouquinho. Mas esse dom, inclusive, o nosso pastor ele tem um dom de operação de milagres. Esse é o dom, é a fé que produz com que ele faça, com que ele exercite, né, naquele momento, uma pessoa que está enferma, ele tocar e pôr as mãos, que os enfermos sejam curados. Então, esse tipo de fé, essa fé para a operação de milagres, Deus dá a alguns. A quem? Aqueles que buscam, aqueles que se aprofundam em conhecer a Deus, têm intimidade com Deus. Então, é possível a gente também ter esse dom. Né? A Bíblia diz para nós buscarmos os melhores dons, com zelo. Então, os dons, eles servem para serem buscados, Pai do Senhor. Então, Deus, a única coisa que Deus dá
nos confiando os dons para exercermos dentro da igreja ou fora dela, né? Exercermos para ganharmos almas para o reino de Deus. Então isso Deus concede. Todos nós podemos buscar e devemos buscar os melhores dons, né? Com zelo, pedirmos, buscarmos, clamarmos a Deus, né? Entregarmos a nossa vida a Ele, e a cada dia Ele vai nos moldando e vai colocando os dons, vai confiando os dons na nossa vida. Então todo mundo entendeu o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê, do invisível. A gente não está vendo o nosso milagre acontecer, mas nós cremos pela fé, com os olhos da fé. É a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. O justo viverá pelo invisível. E essa fé que nós devemos ter, devemos direcionar nossa fé na pessoa certa, em Deus, através de Jesus Cristo. Por isso, aqui em Marcos 11, 22 fala que o próprio Jesus falou: tendes fé em Deus. Então, tem pessoas que se dizem ter fé, mas depositam a sua fé, né, em coisas que não são para depositar fé. Porque a fé tem que ser depositada em Deus, porque Ele é o único que pode fazer algo por nós, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu falo Deus, estou falando de Deus que se manifesta de três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós confiamos a Deus na nossa fé, nós temos a resposta, o quê? O milagre. Quando nós depositamos a nossa fé em coisas que não provém de Deus, né? Por exemplo, uma imagem, escultura, né? Em algo que não provém de Deus, nada acontece na nossa vida. A gente acha que está acontecendo, mas na verdade nós estamos desagradando a Deus. Por quê? Porque temos que ter fé em Deus, uma fé certa, uma fé inteligente. Introdução da lição. A melhor definição para a fé é a do texto bíblico que introduz este comentário. Nesta acepção, ela é a base da esperança, que faz o crente seguir adiante, firmado nas promessas de Deus e deixando para trás as dúvidas, incertezas e incredulidade. Ela é o ponto de partida para o pecador conhecer ao Senhor e receber a salvação. Segundo o apóstolo Paulo, a fé nasce na vida de cada um quando se ouve a palavra de Deus, que é também o alimento para ela. A fé se torna cada vez mais consolidada e robustecida. Ter fé é vital para as relações do crente com Deus. É impossível esta comunhão sem ela, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam, galardoador, recompensador. Então, aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele é galardoador. Além de crer que Ele existe na existência dele, apesar de ser invisível, que Ele é recompensador. Todo mundo que busca a Deus recebe uma recompensa. Então, como eu falei dos dons, quando a gente busca os dons de Deus, a gente recebe o quê? Uma recompensa porque nós buscamos. Nós pagamos o preço da oração, do jejum, da entrega, da dedicação do tempo. Então Deus Ele recompensa também com os dons. A importância da fé. A fé no Antigo Testamento. Se você percorrer a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, vai descobrir que ela é o livro que trata das relações do homem com Deus mediante a fé. A fé é de tal importância que o capítulo 11 de Hebreus é considerado como uma galeria dos heróis da fé. Eles viveram nos tempos do Antigo Testamento e estavam firmados nas promessas de Deus para o futuro. Em Hebreus 11, do 2 ao 3, quem pegou esse versículo bíblico? Pode ficar de pé, por favor. Aí cumprimenta a igreja com a paz do Senhor e lê por gentileza para nós. Porque, olhando, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente.
capítulo 11, versículo 7. Amém. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, quando a pessoa não tem fé, ela desagrada a Deus. E o que é não ter fé? Uma pessoa que não tem fé, qual é o contrário de fé? A dúvida. Né? Aquela pessoa que a gente fala, Deus vai estar vitória. Aí a pessoa, acho que não. Deus vai te exaltar. Não, vai não. Então, é a dúvida. Uma pessoa, ela não gosta de ser duvidada. Quando a gente fala para uma pessoa, não, hoje não vou poder estar, né, no local que eu marquei de estar por causa de um motivo particular. Aí a pessoa fala para você, mas será mesmo que você vai fazer isso que você está falando? Ou você não quer ir? É uma situação chata, né? A gente falou com uma pessoa que a gente não vai por um motivo. A pessoa fala, mas será que é isso mesmo? Está duvidando, desconfiando da gente. Então, quando a pessoa não tem fé, Deus vê com uma desconfiança. Se a gente se sente assim, imagina Deus com a gente, né? Se Deus prometeu algo na nossa vida e a gente duvida, Deus olha para a gente e pensa, ele está desconfiando de mim, está duvidando da minha palavra. Olha que coisa grave. Então, Deus, ele não gosta de ser duvidado. E ele odeia ser duvidado. E ele ama ser acreditado, ele ama quando a gente tem fé. Pode ver que os milagres que aconteceram, muitos deles, ou a maioria, no texto do milagre fala sobre fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feito conforme a tua fé. Então a fé agrada ao coração de Deus. Em Jesus Cristo ele cura muitas pessoas, salva muitas pessoas e fala isso. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Havia um homem que era um centurião, um homem, né, que tinha condições financeiras da época. Ele mandava as pessoas irem, as pessoas iam, mandava vir, as pessoas viriam. Por quê? Porque ele tinha condição, ele tinha o poder da terra. Então ele falava com as pessoas obedeciam a ele. E um dia o servo dele teve uma enfermidade. E ele foi à busca de Jesus porque ele tinha ouvido falar que Deus curava, que tentava salvá-lo. Jesus habitava ali no meio dele. Ele foi até Jesus e falou, médico, meu servo se encontra enfermo. Aí Jesus falou, vamos lá. Ele, não sou digno que vá na minha casa, não sou digno que vá na minha casa. Basta com uma palavra, daqui mesmo, o meu servo será curado lá em casa. Então Jesus, ele viu fé no coração daquele homem e falou, nem veio de Israel nem tanta fé, porque Israel era o povo dele, o povo dos filhos de Deus mesmo. E aquele centurião não pertencia ao povo de Israel. Ele falou, nem mesmo Israel tem tanta fé nos dias de hoje. Né? Um ímpio, uma pessoa que nem é crente, vai, chega aqui na igreja com fé no coração, quer um milagre, o Senhor pode curar, de repente um filho, uma filha, um servo, alguém que esteja na casa. Se um ímpio chegar aqui com fé no coração e crer realmente que Jesus pode curar alguém que está na casa dele, um ímpio, Jesus cura, porque se viu fé no coração, a fé move a mão de Deus em nosso favor. Então aquele homem era ímpio. Então ele fala, nem mesmo no meu povo, nem mesmo nos crentes eu vi tanta fé quanto em você, seja feito conforme a tua fé. Aí o homem foi, o Senhor já estava curado. Então a fé, ela move o coração de Deus. A fé independe de religião, independe de cor, independe de tudo, depende se é da igreja ou não, é a fé. Só que geralmente, por que nós temos mais fé que as pessoas lá de fora? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então se uma pessoa ouve a palavra de Deus através de um rádio, através da televisão, ou através de alguém evangelizando, e ela vem numa igreja com fé no coração, ela recebe o milagre dela, porque ela veio com fé. E geralmente quando a pessoa recebe o milagre, ela passa a servir a Jesus. Tem muitos casos que Jesus não fala tua fé te curou, fala tua fé te salvou. Ou seja, a fé que ele tinha no coração no momento não era só uma fé para o milagre, era uma fé no Deus do milagre. A pessoa não veio buscar a sua cura, ela veio buscar o Deus que cura. Então a pessoa teve um encontro com Deus e passou a ter a salvação além de ter a cura. É o que ele precisava naquele momento. Hebreus capítulo 11, versículo 8 e 9.
partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Ele não estava vendo que ele ia habitar. Ele estava crendo que Deus era suficiente, né, poderoso para dar um lugar para ele, para cumprir as promessas para ele. Ele tinha uma situação, né, agradável, a família dele era fabricante de imagens de orgulho, na época dava muito dinheiro, ele tinha uma condição financeira legal, ele podia se acomodar ali no lugar dele, na parentela, na família, e continuar com a vida que ele tinha. Não, mas ele resolveu acreditar, ele resolveu exercitar a fé dele. Vou sair, Deus mandou, vou fazer. Ele fez, né, e foi vitorioso. E Deus começou a abençoar ele, prometeu uma grande nação. Ele queria um filho apenas. Deus dá para ele uma grande nação. E até hoje é falar o nome dele, como estamos falando hoje. Nós somos descendentes dele em Cristo. Por quê? Porque Cristo surgiu da descendência dele. Cristo nasceu, né, na geração dele. Cristo nasceu e ele é um dos ancestrais de Jesus. Então Cristo nasce, morre, ressuscita, e aqueles que creem em Cristo são também descendentes de Abraão. A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo, nós somos herdeiros das promessas de Abraão. Quais foram as promessas? Deus falou para ele: conta as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Benditas serão todas as famílias da terra. Então, nós temos a nossa família bendita com uma promessa que foi feita ele lá atrás. Então, como nós cremos em Cristo, a nossa família é bendita por causa da promessa que Deus fez a Abraão. Deus fala para Abraão também: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, aquilo que fizerem contra ti, a pessoa receberá de volta. Nós herdamos isso também. Várias promessas, né, nós herdamos de Abraão. Hebreus 11, versículo 17 ao 19. Quem pegou esse texto? 17 ao 19. Quando tem um tracinho, é 17 ao 19. Quando tem uma vida, como é? Amém. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac. Quando foi provado, sim, aquele que receberá as promessas ofereceu o seu unigênito. Será-lhes dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também ficou ele no corpo. Então, pela fé, eu contei já numa aula anterior sobre o sacrifício, né, que Abraão teve que fazer, porque Deus provou a fé dele. Então, Abraão queria muito ter um filho. Ele não poderia ter filho, a sua esposa era estéril, né? E Deus faz uma promessa a Abraão: vou te dar um filho. E aí Abraão espera um tempo e a esposa dele começa a ficar impaciente. Vamos dar um jeitinho. Aí pegou uma concubina que era comum na época, uma pessoa que trabalhava para a família, falou: você vai ter filho com ela, né? Eu vou pegar o filho e vou criar, e vai ser nosso filho. Aí Sara se precipitou, tentou dar um jeito que Deus havia prometido e fazer da forma dela. E realmente fez, mas não era isso que Deus queria. Deus queria realmente fazer um milagre de Sara. Sara iria engravidar e iria conceber. E foi o que aconteceu, né? Sara concebe, e aí Abraão tem um filho. E Abraão começa a cada vez mais colocar Isaac no seu coração, né? E aí começa a cada vez mais se apegar a Isaac. E onde ele ia, ele construiu altares, né? Ele passou a construir muitos altares. Altares servem para quê? Para a gente adorar a Deus, para buscar a face dele. Aqui tem um altar, a gente vem aqui, depois da nossa fé aqui, coloca nossas fotos, coloca, né, a peça de roupa, que é dentro familiar nosso, porque a gente acredita em fé, que é o altar de Deus, onde Deus se manifesta. E Abraão passou a não construir tantos altares quanto antes, né? Começou a colocar mais Isaac no coração, né, do que o próprio Deus que havia dado a Isaac. E às vezes acontece na nossa vida: a gente recebe uma bênção, a gente começa a curtir a bênção e esquece do abençoador. Tem que ter cuidado para não acontecer isso na nossa vida. E Deus abençoa, mas Ele não quer que a bênção, né, tome o lugar dele na nossa vida e no nosso coração. Porque onde está o nosso coração está o nosso tesouro. O nosso tesouro tem que estar no céu, está em Deus. Nada que Deus nos dá, né, recompensa a presença dele na nossa vida. O próprio Moisés disse isso, né? Moisés também tinha uma promessa de Canaã. Ele liderava o povo, estava indo rumo a Canaã, a terra que manava leite e mel. Só que, certo ponto, o povo murmurava, reclamava, e ele, Moisés, sempre foi adorador, sempre foi, né, buscar a face de Deus. E certa feita ele falou para Deus: não me faças subir naquele lugar se a tua presença não estiver comigo, porque melhor é a tua presença na minha vida do que a promessa cumprida. Então é melhor a gente ter a presença da nossa vida, ainda que a promessa não esteja cumprida. Deus falou para me dar um filho, eu sou estéril, né? Vamos supor, uma mulher. A mulher é estéril, Deus falou para dar um filho. É melhor ela sem filho com a presença de Deus
Deus dá um filho para ela e ela se alegrar com o filho e esquecer de Deus. Então, se a presença de Deus não estiver conosco, as promessas de Deus não devem se cumprir na nossa vida, porque o mais importante é a presença dele. E Abraão começou a colocar Isaac no coração e esqueceu um pouquinho de Deus. Deus quis provar a fé dele. Será que a fé de Abraão está em mim, que abençoou, ou está na bênção que eu dou para ele? Será que Abraão tem que procurar, tem buscado as minhas mãos que eu tenho para dar, ou a minha face que eu subo? Ele foi provar Abraão. Ele falou para Abraão levar um sacrifício, que era comum também lá no monte, preparar um altar, colocar o sacrifício que era feito com animais. Por quê? Porque Cristo ainda não havia morrido. Cristo foi o sacrifício perfeito. Isso é na época do Antigo Testamento, na época que Abraão viveu, lá em Gênesis, no início da Bíblia. Em Cristo, mais para frente, vai fazer o sacrifício perfeito. Então naquela época era comum o sacrifício com animais. E Abraão foi sacrificar, só que preparou tudo e faltava um animal. Qual seria o animal? Não tinha ainda. Deus provou ele quando ele colocar Isaac no lugar do animal. Seu filho que ele tanto amava, que ele tanto brincava com o tio, que ele tanto estava apaixonado. Abraão falou: coloca o teu filho. E Abraão, como foi considerado o pai da fé no trator, ele coloca o seu filho lá. Deus é assim, Deus queria matar de modo nenhum. Deus não queria Isaac. Deus queria Abraão. Também, mas dessa forma ele queria pegar Abraão de volta para perto dele. Queria provar a fé para ver se realmente a fé de Abraão estava no Deus que abençoou ou na bênção de Deus. Então, quando Abraão põe Isaac ali para sacrificar, Deus vê que realmente a fé dele, apesar de ele dar um pouquinho de dignidade, mas a fé no fundo do coração dele, a fé era do Deus mesmo abençoado dele na bênção. E Abraão põe lá, no último momento, quando ele foi sacrificar o filho, Deus falou que ele não precisa, nem necessário, mandou o cordeiro e sacrificou o cordeiro. Em texto pega uma mulher lá, fala sobre isso. Fala que a fé dele fez ele colocar, porque ele cria que ainda que ele matasse o próprio filho, Deus ia ressuscitar. Porque se Deus mandou ele colocar, Deus iria ressuscitar. Porque Deus não quer acabar com a promessa que ele me deu. Deus é poderoso. Quando ele prova a gente, ele não quer a bênção que ele me deu. Ele quer a nós pertinho dele. Ele quer a intimidade com ele, ele quer nos aproximar. E às vezes é necessário algo acontecer na nossa vida para nos aproximarmos de Deus. Às vezes nós perdemos alguma coisa na nossa vida para nos aproximarmos de Deus. Deus tira. Não que ele queira aquilo que ele tirou, não. Ele está te provando só para você ficar perto dele. Quando você ficar perto dele, ele põe na tua vida de novo. Ainda te dá em dobro, foi o que ele fez com Jó. Tirou tudo da vida de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Até a saúde, não tinha, só faltava perder a vida. Só que Deus falou, sabe como é que eu falo na vida dele? Isso mostra o quê? Que tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida tem um limite. O diabo só toca em algo na nossa vida se Deus permitir. Então, quando Deus permite algo, uma prova na nossa vida, é para que a gente se aproxime dele, fique perto dele, e depois ele dá tudo de volta, ou ele dá em dobro, o que aconteceu com Jó. Tudo que Jó perdeu, no fim, ele ganhou em dobro, foi dobrado. A Bíblia fala que o último estado dele foi muito maior do que o primeiro. A vida acontece na nossa vida. Quando a gente perde algo, Deus não tira nada da nossa vida para não dar algo superior lá na frente. Quando ele tira algo, é porque ele vai dar outra coisa bem maior. De repente a gente fica desempregado, perdendo emprego, fica chateado. Mas quando Deus, na presença de Deus, quando Deus permite que algo aconteça, tem algo muito maior esperando a gente lá na frente. A gente não pode murmurar nem perder a nossa fé. Para provar a nossa fé, tem que se aproximar mais dele, ele quer trabalhar mais na gente, ele quer moldar mais a gente, porque a gente tem soberbo, a gente tem tudo. A gente pega uma coisinha, se ajoelha, se quebrando, aí a gente busca Deus. Aí fica do jeito que Deus quer. Aí quando está do jeito que Deus quer, Deus dá tudo de novo. E aí você nunca mais passa por isso de novo. Por quê? Porque você já aprendeu a ter fé, a confiar e a depositar nele as suas fé, não aquilo que ele nos dá. Hebreus 11, versículo 23 ao 25. Quem pegou esse versículo? Foi? Vai ser aprovado. Hebreus 11.
conhecer um pouco de Deus, que na época estava como escravo, o povo era escravo durante 40 anos, foi escravo de Faraó, do povo do Egito. Então Moisés, ele foi criado juntamente com a filha de Faraó, tinha uma vida boa, uma vida agradável, uma vida com condição financeira. Ele preferiu retornar ao povo dele. Por que retornar? Porque quando ele nasceu, havia uma ordem de Faraó que todo menino nascido fosse morto. Por quê? Porque o povo de Israel estava crescendo muito. Imagina, um povo que é escravo, começa a crescer muito, começa a ficar maior do que o próprio povo escravizado. Eles ficaram com medo. Aí Faraó falou, vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os filhos que nasceram com homens. Por quê? Homem que procria, a descendência. Então vamos matar os homens e acabou, sem as mulheres. Mulheres sem homem não vão procriar mais, tem que só as mulheres. Porque a ordem que foi dada. É só que a mãe e o pai de Moisés colocaram ele no rio, no seio no rio. Ele foi navegando pelo rio, poderia ter morrido, né? Mas Deus estava livrando, porque tinha um plano na vida dele, quando Deus tem plano não morre. E ele foi, aí a filha de Faraó pegou essa criança, gostou dele e falou, vou cuidar dele. Só que uma irmã falou, não, vamos entregar alguém para cuidar, vamos pagar alguém para poder cuidar. Levou em quem? Na própria mãe de Moisés. Ou seja, ela lançou Moisés nas águas e o filho depois retornou para ela, só que dessa vez ela poderia criar sem problema algum. Por quê? Porque foi a filha de Faraó, a filha do chefe, que pagou ela para cuidar. Então, além dela, né, ter o seu filho de volta, ele ainda recebeu por isso. Né? E aí, ela dentro aí do palácio, ele foi criado com toda, né, inteligência, com todo estudo, né, com um rapaz inteligente, com um homem bem criado. E quando ele cresceu, né, ele viu o seu povo sendo massacrado, o povo sendo escravizado, e ele sentiu, ele sabia que era o povo dele. Ele falou, chega disso, não vou ficar mais nessa situação, não vou voltar para o meu povo. Então ele tinha uma vida confortável, né, lição do comodismo dele, zona de conforto, e foi voltar para o povo dele. Então o que fez ele fazer isso? A fé. Então pela fé, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para preferir pertencer ao povo de Israel. A partir daí Deus vai preparar ele para ser o libertador, para ser aquele que liderar o povo, né, atravessar o mar vermelho e ser liberto de uma vez por todas. Então foi a fé que moveu, né, o coração dele a retornar ao povo dele. Hebreus capítulo 11, versículo 35 a 39. Tudo isso no capítulo 11, né? O capítulo 11, ele todo fala sobre fé. Em Efésios capítulo 6, versículo 9 em diante, vai falar sobre, versículo 10 em diante, fala sobre a armadura
olhava no escuro, o dardo inflamado, o dardo apagado. Não surtia efeito. Então, passando para a nossa vida espiritual, é isso que acontece. Quando o diabo vem com os dardos inflamados dele, né, lançando certos, lançando calúnias, falando que a gente não vai conseguir, quando a gente tem fé, quando o escudo aberto na nossa vida, esse dardo inflamado é apagado. Por quê? Porque tem azeite no nosso escudo. A nossa fé é baseada no poder de Deus. Tem azeite, é a unção de Deus, o poder de Deus na nossa vida. Então, quando tem o poder de Deus, não tem a fé, o dardo inflamado pode vir, vai bater, não vai ser o seu efeito, porque nós temos fé. O versículo 40 do capítulo 11. Me pergunta. Deus ou qualquer coisa melhor a nosso respeito para que eles sejam não fossem aperfeiçoados. Pode repetir, por favor? Provendo Deus ou qualquer coisa melhor a nosso respeito para que eles sejam não fossem aperfeiçoados. Não está falando deles, dos homens de Deus do passado. Então, eles sem nós não seriam aperfeiçoados. O que está falando? Está falando a respeito das promessas. Nós somos o cumprimento das promessas que foram feitas lá atrás. Por exemplo, esses homens de Deus do Antigo Testamento, eles viveram antes de Cristo. Então, só que haviam promessas que Cristo viria, só que eles viveram de acordo com as promessas, só que não alcançaram a promessa por quê? Porque eles tiveram que morrer, uma outra geração. Mas, quando Jesus vem, morre, ressuscita, quando a gente crê, quando a igreja cresce, quando chega nos tempos de hoje, as promessas todas estão sendo cumpridas. Nós somos o cumprimento. Então, sem a gente, ficaria incompleto, né? Aquelas promessas que foram feitas a eles. Por exemplo, Abraão foi feliz e serão benditas todas as famílias, ou seja, todas elas. Então, todas que creem em Jesus, né? Quanto mais famílias passam a crer em Jesus, maior fica a descendência de Abraão, porque nós somos descendentes dele. Então, a promessa vai ser cumprida em nós também. Eles olharam para a cruz, o divisor entre a velha e a nova aliança. Por causa da sua fé, foram massacrados, vituperados, perseguidos, mas em momento algum fraquejaram, pois estavam certos da promessa do nascimento de Jesus Cristo, não obstante a verem de longe. Eles sabiam que lá na frente a promessa iria se cumprir, igual a gente, e tem que ver pela fé, porque ainda que a promessa não tenha se cumprido, vai se cumprir lá na frente. Quando eu não sei, mas que vai se cumprir, vai. A gente tem que ver como se a promessa vai se cumprir hoje, cada dia, um dia após o outro. A promessa principal, a vida de Jesus. Essa é a promessa principal. A gente tem que viver baseado nessa promessa. Né? A cada dia temos que estar preparados para a vida de Jesus, né? Que é o cumprimento da principal promessa para a gente. E depois que Jesus vier, aí Satanás é derrotado definitivamente. Porque ele não pode mais alcançar o central, porque nós estamos salvos ao Filho. Então nós vencemos Satanás a cada dia, mas o dia que nós viemos, Deus permitir que a gente morra, a gente vai para o céu e acabou. Ou a vida de Jesus, arrebatamento da igreja. Quando Jesus buscar a igreja, a gente fica, uma vez por todas, livre desse lado de Deus. A fé no Novo Testamento. Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro citado acima, são mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz já está no passado, mas projeta com segurança o fato de que se Deus cumpriu a promessa que tantos heróis da fé almejavam, mesmo que eles não a tenham fisicamente alcançado, Deus dará continuidade ao seu plano até que se consumem todas as coisas, como foi lido em Hebreus 11:40. Os servos de Deus do Antigo Testamento honraram a fé, e agora, como a nuvem de testemunhas, esperam que os crentes de hoje também vão cumprir a sua parte. Só a fé os fez triunfar, só a fé os fará triunfar. Então eles esperam que a gente, como eles, a gente cumpra também a nossa parte. Eles viveram em épocas diferentes. A gente eles tinham a perseguição, por exemplo, os apóstolos, os discípulos, pelo Jesus, eles foram perseguidos fisicamente, foram mortos. Nós somos perseguidos também, de modo espiritual. A gente vê aí pastores sendo presos, pessoas sendo caluniadas, coisas absurdas, onde cura gay. Nem foi o pastor que fez aquilo. Aí colocaram lá, cura gay. Foi. Olhei no jornal assim, né? Eu olhei no jornal, bem grande assim, a foto do pastor. Aí eu fui procurar saber, porque as pessoas querem falar, vou procurar saber o que significa aquilo, procurar saber. Primeiro, não foi ele que inventou aquilo, pelo contrário, ele apenas, aquilo não é uma cura gay, vou colocar esse nome erroneamente, aquilo é uma possibilidade de um gay se achar, de modo psicológico, né?
que se a pessoa for homossexual quiser se tratar, aquele texto ali daria o direito dele se tratar. Não é obrigatório todo homossexual tem que se tratar, não. Mas ele poderia, porque é um direito dele, né? Tem homossexual que tem a sua parte psicológica afetada e ele quer se tratar. Muitos são violentados como crianças. Então ele precisa, alguns precisam e querem e desejam ser tratados de modo, né, do psicológico, na psicologia. Só que esse texto lá do Conselho de Psicologia não dava a oportunidade, a possibilidade de ser tratado. Então o Marco Feliciano aprovou, né? Já que ele era presidente, não é ele que vota, ele apenas era o presidente da comissão, ele tem que trabalhar, e apareceu esse projeto, e as pessoas votaram e foi aprovado. E não foi ele que votou, não foi ele que fez, ele não deu esse nome, então colocaram, fazem, né, absurdo, colocam a imagem dele lá para denegrir a imagem do nome de Deus. Isso que tem acontecido, todos são presos justamente, o pastor Marcos Pedro da Silva, preso justamente, não fez nada, né? Inventaram a história para ele e prenderam ele. E alguns vídeos, se a gente pesquisar lá na internet, tem alguns vídeos, pelo menos duas testemunhas que foram lá falar que ele fez, já afirmaram que ele não fez nada, que eles foram pagos, que eles receberam porta de emprego, não te dão emprego, e você vai lá falar, as pessoas vão fazer um emprego bem mais. Uma era a afastada da igreja, né? As pessoas descobriram lá do Autocorreto, descobriram que ela estava afastada, eu fui na casa dela, lá no céu, longe, Macaé, Maricá, não sei. Foi lá batendo na porta dela e falou: vou te dar emprego, vou te dar isso, dar aquilo, e você é só ir comigo lá na delegacia, não precisa falar nada. Eles falaram, que a pessoa digitou tudo que eles falaram, ela só assinou, um jovem também fez isso, assinou, depois falou, depois ele se arrependeu, pediu perdão. Até essa senhora pediu perdão também, falou que o pastor Marcos era um Deus, não precisava estar ali, não merecia estar ali, que se fosse para ela ser presa, ela seria. Isso tem vídeo, só que ninguém põe na mídia, por quê? Porque é interessante. O mundo já é uma liga, né? A mídia faz parte do mundo. Então tudo que a gente vê, a gente tem que analisar, tem que pensar bem, porque isso pode até afetar a nossa fé. Se a gente veio acreditar, a gente pode ficar desanimado. Né? O apóstolo Paulo falou: por isso, não desanimemos, né? Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior envelheça, nosso homem interior se renova a cada dia. Porque a nossa tribulação produz peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós as coisas que nós vemos, mas as coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos são passageiras e as coisas que nós não vemos são eternas. Então o segredo em viver pela fé é isso, não atentar porque a gente vê por aí, a gente ouve por aí, mas viver pela fé. Porque o que a gente vê por aí é mentira. Né? O próprio mundo é uma mentira, é uma ilusão, porque o mundo passa. A Bíblia fala que o mundo passa. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque se alguém ama o mundo, as coisas da terra, o sistema, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não procedem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências. E aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então o segredo é fazer a vontade de Deus, é abrir mão do seu eu, abrir mão das suas vontades para viver a vida de Deus. Para deixar Jesus viver em nós. O apóstolo Paulo falou: não vivo, Cristo vive em mim. Então a gente tem que fazer a vontade de Deus, ainda que a nossa carne tenha vontade das coisas mundanas, renunciar, porque o Evangelho é feito de renúncia. Né? Alguns discípulos tiveram que renunciar a riquezas, tiveram que renunciar a coisas, né, que eles poderiam ter uma vida do comodismo, uma vida boa, mas tiveram que renunciar até a sua família para poder servir a Deus. Jesus falou: certa feita um discípulo queria seguir Jesus e falou para Jesus: eu quero te seguir, mas primeiro que você sepultes meu pai. É uma coisa séria, é uma coisa grave. Ele falou: não, deixe que os mortos sepultem os mortos. Ou seja, eles estão mortos espiritualmente. Ele morreu, acabou. Agora você vai viver a vida, né, a verdadeira vida. A vida que eles viveram, uma vida que na verdade não era vida, era morte. Por quê? Viviam segundo a sua vontade. Agora você vai fazer a minha vontade, deixe que os mortos sepultem os mortos. Então, eram dois motivos que levaram aquela pessoa a querer ver o pai lá morto. E primeiro, ele queria, né, chorar, ele queria sentir lá os sentimentos dele. E também ele queria, porque antigamente no povo judeu era um costume, quando o pai morria, a pessoa, o filho ia para poder pegar a sua herança. Né? Tinha um selo, tinha um lenço e um cajado. O selo era o que dava a condição dele comprar o que era, tipo a assinatura do pai.
nosso coração está naquilo que a gente tem ou naquilo que Deus é para a gente. A fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver a fé como base, não terá nenhum sentido. A Bíblia diz que aquilo que não se faz por fé constitui-se pecado. Fala que tudo que não há fé é dúvida, tudo que vem da dúvida é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Por exemplo, se eu tiver com dúvida se alguma coisa é pecado ou não, se eu fizer com dúvida, é pecado porque eu fiz e não sei, porque não vem de fé. Se eu faço algo pela fé, eu tenho certeza que vai agradar a Deus. Agora, se eu não tenho certeza que vai agradar a Deus, é melhor não fazer. Por quê? Porque não provém de fé, porque tem dúvida e é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus, não lemos? Porque a fé é tão importante na vida cristã. Por que será? Porque se ela não estiver operando, a incredulidade predomina, gerando incerteza e fracasso. Então, quando a luz não está acesa, o que acontece? A escuridão predomina. Basta ligarmos a luz, tem escuridão aqui? Não. Então a fé em nós é como uma luz. Ligou o interruptor da fé, não tem mais dúvida. Desligou a fé, entrou a dúvida. Por isso que é importante a leitura da palavra, a oração, a comunhão com Deus. Por quê? Porque quando lemos a palavra, quando oramos, estamos em comunhão, a nossa fé é edificada. E quando nós fazemos isso, a mensagem que o mundo passa para a gente é a de dúvida. Será que vai acontecer? Será que Deus existe mesmo? Será que a palavra de Deus foi Deus que prometeu? Será? A gente fica no será, a dúvida começa a entrar, fica desanimado e desiste. Né? Quando a gente está firmado na rocha, na palavra, na oração, no jejum, aí sim a gente tem uma fé edificada e aí nada a gente derruba. Quem duvida jamais realiza qualquer coisa para Deus. Este sentimento deixa o crente indeciso, o que compromete o seu caminhar vitorioso, pois poderá agir como Pedro, que ao primeiro momento deu passadas firmes sobre as águas do mar, mas logo começou a afundar. A dúvida deixou sem saber se olhava somente para Jesus ou para as circunstâncias adversas à sua volta. Então aconteceu com Pedro, ele começou, eles estavam no mar, aí veio Jesus, a princípio eles não reconhecem luz, ele vinha andando sobre as águas. Era uma coisa atípica, uma coisa que não acontecia, uma pessoa andar sobre as águas. Eles já estavam fantasmas, assustados. E ele falou, não temos, sou eu, sou Jesus. E aí Pedro falou, se é o Senhor mesmo, então eu quero andar sobre as águas, faça andar sobre as águas. Ele falou, vem, Pedro. Aí Pedro começa bem, andando sobre as águas. Só que certo ponto, estava ventando, e ele começou a olhar para o vento, olhar para as ondas, e falou, eu estou andando sobre as águas, mas como? Começou a duvidar. Entrou a dúvida, começou a naufragar, começou a descer. Jesus pegou ele pela mão e levantou. Então, às vezes aparece na nossa vida, quando a dúvida é, a gente começa a naufragar na fé. Pedro começou muito bem, foi legal o que ele fez. Por quê? Os discípulos estavam lá no comodismo do barco. Ele não, ele veio fazer algo diferente. É o que a gente tem que fazer hoje também, diferente. Tem que querer andar sobre as águas, não querer ser mais um na multidão. A gente tem que ser diferente. Ele foi querendo ser diferente, só que a dúvida, infelizmente, afetou a vida espiritual dele e não afetou. Então, o erro dele não foi ter andado sobre as águas. O erro dele foi ter deixado a dúvida entrar. Foi ter olhado para as ondas do mar e para o vento. A gente tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não olhar para os obstáculos, para as dificuldades, né, para as coisas que acontecem, né, para os absurdos que a gente vê, para as coisas que inventam a respeito dos cristãos. A gente tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nem olhar para as pessoas, para os próprios irmãos. Né, porque a gente acha erros, todo mundo tem erros, a gente vai encontrar. Né, se a gente olhar para cada um, passar 24 horas para cada um, a gente vai encontrar muitos erros, porque somos seres humanos. Se não tivermos erros, alguma coisa errada tem. Né, temos erros. Só que tem uns que, né, vivem a vida de acordo com as próprias paixões, ou seja, não tem uma vida espiritual, apesar de frequentar a igreja. Então, se a gente olhar para essas coisas, a gente vai acabar naufragando na fé. Agora para Jesus. Vamos dar uma pausa rapidinho para irmos beber uma água no banheiro, depois a gente pausa 5 minutinhos, tá? Alguma dúvida até aí?
posto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia e assentou-se à destra do trono de Deus. Então olha aí, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então o segredo é esse, olhar para Jesus. Por quê? Porque ele é perfeito. Se a gente olhar para ele, a gente vai cada dia querer ser igual a ele, mais perfeito, né? Melhor. Não que a gente não consiga atingir a perfeição, porque só Jesus atingiu, mas a cada dia a gente pode melhorar, com certeza. A fé não pode estar direcionada para um foco. Se for o caso, não é a fé legítima e se sustenta só no Filho de Deus. Por outro lado, não se trata da fé apenas por causa das obras que ele realizou ou pode realizar, mas daquela que se traduz na certeza pessoal dada a cada crente, não só para vencer circunstâncias adversas, se esta for a sua vontade, mas também para você continuar a servi-lo, ainda que seja do agrado de Cristo, que você passe pelo vale da sombra da morte. Nesse caso, como disse Paulo, o morrer é ganho e significa o triunfo definitivo da fé. Então, o apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito Santo, ele faz algumas declarações bem fortes, bem importantes. Né? Ele fala que o morrer é lucro, mas na verdade é para a gente, né? É uma coisa meio forte, uma coisa meio complicada, meio difícil. Mas na verdade o morrer é lucro. Por que morrer é lucro? É melhor você morrer salvo e estar no céu do que continuar vivendo aqui nessa terra, né? Tem muita coisa ruim. Lá no céu não tem dor, não tem choro, não tem tristeza, não tem nada, só tem coisa boa. Aqui nessa terra tem coisa ruim para a gente passar. Então Paulo declara, a fé dele é tão grande que ele declara, morrer é lucro. Se eu morrer eu estou para o céu, estou satisfeito. E o viver é Cristo, ou seja, se for para viver, vou viver para Cristo. Se for para morrer, eu estou com Cristo lá tranquilo também, está ótimo, é lucro. E aqui fala, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte. Esse texto aí, essa parte do texto aí, vale da sombra da morte, vai falar lá nos Salmos. O salmista fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não é isso? Por que ele fala isso? Tem uma história aí por volta disso. O vale da sombra da morte, então, antigamente os pastores, Davi, por exemplo, era pastor de ovelhas. Então ele caminhava para as ovelhas dele e tinha um vale da sombra da morte. Por que era o vale da sombra da morte? Porque era um vale onde ele passava e tinha um lago, de um lado do outro, que tinha víboras, né, cobras. E as cobras saltavam no pescoço das ovelhas que o pastor estava conduzindo. Então o que o pastor fazia? Colocava azeite também no pelo das ovelhas, ali no corpo das ovelhas, porque quando a víbora pulava, saltava no pescoço dela, tinha azeite, escorregava e caía, não pegava. Aí está o segredo, né? Quem são as ovelhas? Somos nós. Né? Quem é o pastor? Jesus. Ele tem um pastor aqui da igreja, que nosso pastor maior é Jesus Cristo. Né? Por isso que ele fala, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, nós somos as ovelhas, ele é o nosso pastor que está nos conduzindo. Qual o segredo? O que a gente tem que ter no nosso corpo, na nossa vida? O azeite. O que é o azeite? O poder de Deus, a unção de Deus, né? O Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, as víboras, a gente passa pelo vale da sombra da morte, passa por perigo, as víboras vêm no nosso pescoço, tentam nos pegar no pé. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de nós, está impedindo que as víboras nos peguem. Então, o segredo da vida vitoriosa cristã, mesmo que a gente tenha que passar pelo vale da sombra da morte, é a unção de Deus, é o poder de Deus, é a busca, a intimidade com o Espírito Santo, é a busca do Espírito Santo cada dia da nossa vida. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo que levou os inimigos, os amigos de Daniel, a enfrentar a fornalha de fogo ardente. Eles criam no livramento, mas também criam que aquela circunstância poderia levá-los à presença de Deus. É tanto que disseram ao rei, não necessitamos responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente, ou da fornalha ardente. E da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, está em Daniel capítulo 3, 17 e 18. Quem pegou Daniel 3, 4 e 6? Para a gente entender bem essa história aí. Daniel 3, 4 e 6. Daniel capítulo 3, versículo 4 ao 6. Quem pegou? Pode ler. Aproveitar aí que o Ricardo lembrei. Daniel capítulo 3, versículo 4 ao 6. Parabenizar o grupo jovem pelo teatro
ontem, foi imenso, maravilha. Gostei muito. Amém. Isto, o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós outros, qual qual, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvis o som do trombeta, do pífero da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de flores e de toda sorte de música, vos protereis e adorareis. A imagem do ouro que o rei da cúpula do Nassau levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Então foi uma ordem. Todo mundo deveria adorar a estátua. Só que eles, pela sua fé, falaram, não vou adorar não, porque era a ordem também de Deus não se prostrar diante de imagem de escultura. Aliás, a ordem nem era fazer. Quem fazia uma imagem de escultura já estava em pecado. Era pecado fazer. Não farás para ti imagem de escultura. Aí conclui, nem se prostre diante delas para adorar. Então, quando a gente ou coloca ali na nossa casa uma imagem de escultura e quando a gente se ajoelha diante dela, pede alguma coisa a ela, é pecado. Deus não se agrada, não pode. E aí na continuidade ao texto. Então aí foi o decreto. Todo mundo deveria se ajoelhar. E em seguida em Daniel capítulo 3, do versículo 24 ao 25. Alguém pegou isso? Daniel 3, 24 ao 25. Vai ter a conclusão, Pai do Senhor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse a seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo. Respondeu e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então, o quarto homem seria o quê? Na verdade, seria o primeiro, que ele viu mais um, né? Ele viu 4 homens ali. Na verdade, só tinham lançado 3. Então, aqui no versículo 19, no finalzinho, olha aí no 19, vai dizer: a fornalha estava aquecida 7 vezes mais do que se acostumava. E eles foram lançados na fornalha por quê? Por querer agradar a Deus, pela sua fé. Porque eles tinham fé em Deus, não queriam pecar contra Deus, e eles foram lançados ali. E a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, né? E a Bíblia fala aqui no versículo 22 que as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, os homens que foram lançar eles lá já morreram. Para ter a ideia da quentura que estava aquilo. E eles, quando foram lançados lá e foram olhar, não tinha mais gente 3, tinha mais um, tinha 4. É o próprio Deus ali dentro já para livrar eles ali. Então, quando nós somos fiéis, quando nós temos fé, ainda que seja necessário passar pelo vale da cima da morte, passar pela tribulação, pelas dificuldades, né? Ainda que a gente precise passar por isso, Deus está conosco para nos livrar. A gente tem que ter fé e caminhar, estar no centro da vontade dele que ele nos vive. E foi o que aconteceu aí. Então, depois, mais para frente, ele vai mudar o decreto por causa disso. Assim como aconteceu com Daniel também, que foi lançado na cova, né? Antes da cova tinha um decreto, depois da cova, né, o rei mudou o decreto. Por quê? Por causa da fé dos homens de Deus. Então, a nossa fé muda decretos aqui na terra. Ainda que o decreto seja de morte para a gente, com Jesus na nossa vida, com fé que a gente tem, né, muda um decreto a nosso respeito, e apesar de decreto ser de morte, muda o quadro da situação e vira um decreto de vida, porque Jesus entrou, Jesus está ali dentro juntamente conosco. A visão de Nabucodonosor veio confirmar esta verdade. Ele viu o 4º homem na fornalha, que não era outro senão o Filho de Deus. Para os amigos de Daniel, então não fazia diferença. Fora da fornalha tinha uma proteção do Senhor, na fornalha eles acompanhavam, e se fossem levados para o céu, ficariam para sempre na sua gloriosa e majestosa presença. Este é, portanto, o cerne da verdadeira fé, Cristo. Então, eles sabiam que, é claro, passou pela cabeça dele o risco de ele morrer. Mas eles queriam, se morrer, estava tudo bem também, igual o apóstolo Paulo falou: morrer é lucro, então vou para a fornalha.
pode me livrar, mas nem Gomorra, a minha lucro. Eles foram e Deus livrou eles da fornalha. As qualidades da fé. Número 1, fé para a salvação. Esta fé é aquela que leva o crente a reconhecer os seus pecados e a aceitar o sacrifício de Cristo em seu lugar. Como eu falei, né? Para aceitarmos a Cristo, para virmos aqui na frente da igreja, levantarmos a mão para Cristo, tem que ter fé. Então a fé, já através da palavra, já brotou no nosso coração. Ela é o ponto de partida que introduz o crente à vida cristã, mediante o novo nascimento. É como a centelha que dá a partida para fazer funcionar o motor de qualquer veículo. Então, o ponto de partida da nossa vida cristã é a fé. Aí depois dessa vem a fé vitoriosa. É a fé que vai nos manter de pé depois. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã, a fé varia de intensidade. A Bíblia fala de pouca fé em Mateus 6,30, fala de tanta fé em Mateus 8,10, fé como um grão de mostarda, bem pequena, em Mateus 17,20, homem cheio de fé, em Atos 6,5, e sobre a medida da fé, Romanos 12,6. Isso explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto os outros vivem uma vida cristã com a menor intensidade. Significa que o trabalho de cada um será também proporcional ao tamanho de sua fé. Só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e fundamentada nas promessas do Altíssimo. Então a segunda fé aí é a fé que vai te ajudar a se manter de pé, vencer as dificuldades e também trabalhar, fazer o serviço, né, ser usado por Deus. E tem a terceiro tipo de fé, né? A terceira qualidade da fé, que é o dom da fé. O dom da fé situa-se numa dimensão mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que for útil. Está entre os dons espirituais, em 1 Coríntios 12:11. Assunto que você vai estudar mais detalhadamente na lição 11. Então, a lição fala só sobre isso, os dons. Os efeitos da fé. Primeiro, a fé produz salvação. Já foi dito anteriormente que a fé é a base para a salvação. Portanto, o ponto focal, o foco da nossa responsabilidade. O foco da nossa responsabilidade como crente é pregar o Evangelho para que os pecadores sejam tomados pela fé, reconheçam os seus pecados, confessem que Jesus é o Filho de Deus e o aceitem como único e suficiente Salvador. Esta é a mensagem que você, como novo crente, deve levar aos seus amigos. Você precisa sentir a mesma ansiedade do apóstolo Paulo, que afirmou: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ou seja, o amor de Cristo deve constrangê-lo a proclamar a palavra para produzir fé nos ouvintes para a salvação. Então, né, nosso amor a Deus, o amor de Deus em nós, nos constrange a falar dele. Às vezes as pessoas falam que a gente é chato, a gente quer falar para todo mundo, quando a gente é salvo, principalmente no início, a gente quer sair falando para todo mundo, né, as coisas que Deus tem feito na nossa vida. E é saudável, é bom, por quê? Porque o amor de Deus nos constrange a fazer isso. A gente recebe aquilo que é tão bom, a gente quer compartilhar com outras pessoas. Então uma pessoa não entende e fala que a gente é chato. A gente tem que falar mesmo assim, por quê? Porque é Deus que manda, a gente tem que ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A fé produz segurança. Quem está em Cristo passa a viver em segurança, mesmo que as circunstâncias à sua volta sejam diversas. Cabem, neste caso, as palavras do salmista: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem por sua braveza. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Salmo 46, versículo 2 ao 5. Isso significa que pela fé sempre seremos vitoriosos sobre Satanás. Se alguma circunstância levar você ao encontro do Pai, o inimigo estará vencido para sempre, pois já não poderá intentar nenhum mal contra os salvos. Então, se nós morrermos, né, ainda que a palavra de Deus diz que ainda que a gente morra, a gente viverá. O que é isso? A gente vai morrer na carne, no corpo, mas nós não somos corpo, nós somos espírito, alma e corpo. Nosso espírito, nossa alma vai encontrar com Deus. O corpo volta para o pó. O espírito volta para Deus e a alma vai para onde a gente decidiu durante a nossa vida aqui na terra que vai. Se a gente aceitou a Jesus Cristo como Salvador, a nossa alma vai para o céu. Se nós não aceitarmos, né, nossa alma vai para o inferno. Não existe o inferno, existe o céu. Não existe. Deus, quando olha para o homem, ele não olha a religião, não olha a cor, não olha
idade, como errado, não é nada. O que ele olha são aqueles que aceitaram Jesus e se arrependeram dos pecados e outros que não aceitaram. Os que aceitaram se tornam filhos, né? A todos quantos o recebeu, Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, antigamente a gente pensava que todos eram filhos, né, de Deus, porque no mundo eles falam isso. Também sou filho de Deus, que me merece, né? Eles falam assim, esse termo. Mas, na verdade, a Bíblia fala, né, a Bíblia é a verdade, ela fala que a todos quantos recebeu Jesus, né, Deus dá o poder de ser chamado de filho. Então, a gente só passa a ser filho quando nós aceitamos Jesus Cristo. Enquanto nós não aceitamos, nós somos criaturas. Deus nos criou também, somos criaturas de Deus. Deus criou os céus e a terra, criou tudo, criou o homem. Mas o homem pecou, né? E aí o homem passou a ser somente criatura. Os descendentes de Adão, né, viveram segundo o erro de Adão, a desobediência de Adão. Mas assim como por Adão entrou o pecado no mundo, através de um homem chamado Cristo também entrou a salvação no mundo. Assim como Adão desobedeceu, né, lá no jardim do Éden, Jesus obedeceu durante a vida toda, inclusive no deserto, quando foi tentado, aí entrou a salvação de todos os homens. Então o homem que não crê em Jesus, ele vive de acordo com Adão, a natureza humana caída, pecado escravo do pecado. E a Bíblia fala que quando aceitamos Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos mais debaixo da lei. Né? Adão vivia debaixo da lei, pecado, morria, doença, enfermidade. A gente não, a gente vive pela graça agora. Então o pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado vai nos tentar todos os dias, mas domínio não tem sobre nós. Ele não domina mais. Antes não, a gente era dominado. A gente acordava, a primeira oportunidade que a gente tinha de pecar, a gente pecava. Agora não. A gente pode até pecar, mas por acidente. Eu costumo dizer que o pecado na vida do cristão é por acidente. Nós somos falhos, então ninguém quer bater com o carro, ninguém quer cair de bicicleta, ninguém quer tropeçar, mas ele acontece por acidente. Esse pecado por acidente, a gente pede perdão na hora, o Espírito Santo toca no nosso coração, perdoa, errei. E aí a gente perdoa na hora, instantaneamente. Só que o pecado deliberado, esse pecado, a Bíblia fala que o nascido de Deus não vive na prática do pecado, é a prática constante. Aí a pessoa, como a gente era antes de aceitar Jesus, escravos, né? Pecado escravizando. Quando a gente aceita Jesus e entende isso, a gente passa a dizer pecar só por acidente. Isso não peca deliberadamente. Pecado deliberado condena. Pecado por acidente é ele. Jesus entende por quê? Porque nós somos perfeitos. Ok? Não entendeu isso? E o pecado é uma arma de Satanás contra a nossa fé. Porque quando ele vem e é vitorioso sobre a gente peca, a nossa fé, parece que o nosso coração se endurece para a fé. A gente não aceita muito a palavra, a gente não tem a vontade de orar muito. Quando a gente se santifica, quando a gente busca a paz de Deus a cada dia e peca cada vez menos, a graça de Deus aumenta na nossa vida, a gente passa a querer cada vez mais orar, cada vez mais buscar Deus, cada vez mais ler a palavra, e a fé vai começar a aumentando, vai sendo edificada. Então a gente tem que decidir edificar a nossa fé, né? Renunciando às nossas vontades e vivendo para Deus, buscando a Deus, é claro, correndo risco dos acidentes de percurso, que é normal, mas por acidente. A gente não pode deixar se levar pelo costume, pelo hábito do pecado. Pelo contrário, nosso hábito deve ser da oração, do jejum, da palavra, né? Pecado por acidente, ao contrário. Antigamente não. Antigamente até tentava buscar Deus de alguma forma, através de uma religião, até mesmo dentro da Bíblia, tentava ler a Bíblia, não entendia coisa alguma, né? Porque não tinha o Espírito Santo. Hoje em dia tem um amigo chamado Espírito Santo, ele está conosco todos os dias. Jesus falou: vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Ele estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, todo dia, o Espírito Santo está na gente, a gente tem que falar com ele. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, a gente chama a presença dele para a nossa vida e ele nos ajuda. O Espírito Santo na gente, a gente fica imbatível. Tem que buscar cada vez mais intimidade com o Espírito Santo, né? Porque todo dia o pecado vem chamar. Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Então, eu vou falar sobre isso. Então, a gente tem que escolher a cada dia que a gente acordar, já orar, já buscar as coisas do Espírito, porque nós temos Espírito, alma e corpo. Acordou, busca as coisas de Deus, mesmo que seja com pressa, né? Às vezes acorda em cima da hora atrasada, mesmo um versículozinho pelo menos medita dele. Procura não alimentar a carne primeiro, não. Primeiro alimenta o Espírito. Que aí o resto do dia vai correr, vai fluir bem melhor. Faça esse teste que vocês vão ver. A fé não vê o fracasso. Aquilo que na visão de muitos aparenta fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Jesus. Quando o apóstolo Paulo afirma que se considerava fraco, isto servia para ele entender que sem Cristo nada podia fazer. Isto o levou, inclusive, a receber do Senhor o consolo. A minha graça te basta.
vida normal. Porque se eu me julgo, me sinto autossuficiente, não, eu posso, eu faço, eu sou. Quando a gente fala isso, a gente busca menos a Deus, porque a gente confia na nossa própria força, né? A Bíblia fala, maldito o homem confia no homem. Quando fala isso, está falando de si próprio. Maldito o homem confia em si próprio, porque o homem carnal falha. Quando a gente confia em nós mesmos, a gente falha, a gente erra. Por quê? Deus mostra para a gente que a gente não é nada. Quando a gente se mostra dependente dele, quando a gente coloca ele na nossa frente, aí sim é criação. É isso que Paulo vai falar. Né? Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala o que seria esse espinho. Talvez uma enfermidade, talvez algo que tentasse muito ele ficasse indignado com aquilo. Alguma coisa era que atrapalhava, mas era na carne, né? Era no corpo. Então ele falava, ele falava com Deus, Deus, me livra disso. Deus falava com ele, na minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Talvez fosse alguma deficiência dele, talvez um problema de vista, talvez alguma coisa que atrapalhava ele na caminhada dele, né? Que vinha e ele vai já falar até que esbofeteava ele. Então, era alguma coisa que atrapalhava muito ele na vida, mas na carne dele. Ainda que na carne tenha, né, alguma coisa que nos atrapalhe, que Deus permita que isso aconteça, e ele fala que isso veio para que ele não se engrandecesse, para que ele não ficasse soberbo com as grandezas da revelação que ele recebia, porque ele era muito usado por Deus, como até eu me lembrava, né, escreveu a maior parte do livro do Novo Testamento, as epístolas, tudo ele escreveu, com exceção acho só de Hebreus, que não se sabe o autor mesmo, quem foi usado, quem foi inspirado para escrever. Acho que a maioria aí das epístolas, sem ser também Pedro e João, as epístolas Colossenses, Tessalonicenses, né, Romanos, tudo foi usado para escrever. Então ele foi muito usado, a revelação era muito grande para ele, né, e ele sabia disso. Então Deus enviou o espinho na carne, ou seja, uma coisa que ele lembrava, ele olhava para aquela dificuldade dele e via que ele era humano também, para ele não se engrandecer, para ele poder ser mais independente de Deus. Então na nossa vida acontece isso, a gente tem algo na nossa vida que nos mostra o quanto a gente é dependente de Deus, uma fraqueza nossa, uma deficiência nossa, uma área da nossa vida, para a gente aprender a depender a cada dia mais de Deus. Lembrar que a gente não é autossuficiente, que a gente não pode nada, quem pode é Ele na nossa vida. A fé conduz à vitória. Para concluir, vai adaptar para o texto de um autor desconhecido. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Essa parte aqui é interessante, eu lembrei, quando eu li isso aqui, eu lembrei da mulher samaritana. Jesus chega no poço, a mulher samaritana está também no poço, ela é propósito de Deus encontrar com ela. Aí ele encontra com ela ali, né, e ele pede um pouco d'água a ela. E ela fala que daria água a ele, mas faz uns questionamentos a ele. Pede a ele para pegar água, só que ele não tem um cântaro, ele não tem nada para pegar aquela água no poço. E ele fala, ó, se você soubesse quem te pede água, você pediria a ele a água também, e ele te daria a água da vida. Então essa mulher, Jesus queria puxar um assunto com ela, por quê? Porque o povo samaritano era um povo que não tinha acesso ao povo judeu, e o judeu não tinha acesso ao povo samaritano, era tipo uma rivalidade. Então Jesus sabia que se fosse na cidade de Samaritanos, né, ele não teria sucesso. Por quê? Não que ele não tivesse poder para isso, teria poder, mas de acordo com os costumes da época, eles não podiam falar uns com os outros. E Jesus puxa o assunto com ela, primeiro ela começa a interrogar Jesus. Você falando comigo, sendo judeu, fala com uma samaritana. Aí ele começa a falar, se soubesse quem te pede água, ou seja, se soubesse que eu sou Jesus, você me pediria água e eu lhe daria da água da vida. E nunca mais teria sede, porque essa água aí você vai beber e vai ter sede de novo. A água que ele deve beber, você nunca mais terá sede. Então, só que ela estava preocupada com a água, ela olhou para baixo, como diz aqui, ó. Enquanto a dúvida olha para baixo, a fé olha para o alto. Ela estava olhando para a água, estava preocupada com a água da terra. Jesus tinha uma água celestial para ela, ela não entendia aquilo. E ela foi interrogando Jesus. És tu maior do que Jacó? Né? Porque Jacó era o construtor daquele poço lá no antigo, aquele poço era antigo. És tu maior do que Jacó para tentar me oferecer água? E começa a interrogar Jesus, e no final Jesus mostra para ele que ele realmente é o Filho de Deus, porque ele pergunta se o marido dela, ela tinha cinco maridos. Ela tinha 5 maridos, e aquele que ela estava no momento não era marido dela, era de outro. Então, aí ela reconheceu, né? Ele entregou uma revelação para ela ali, ela reconheceu, realmente és profeta, é o Filho de Deus. Então, ela reconheceu que foi uma profecia. Mas antes disso, ela questionou, ela estava só olhando preocupada com a água da terra, com a água física, e Jesus queria dar uma água espiritual para ela. Ela estava sem a visão espiritual, ela estava com dúvida no coração, estava indo para baixo. Enquanto a dúvida vê o perigo, a fé enxerga a segurança.
Enquanto a dúvida resvala na incredulidade, a fé se abriga no esconderijo do Altíssimo. Enquanto a dúvida afunda no desespero, a fé se agiganta na esperança. Enquanto a dúvida pergunta quem crê, a fé responde, eu creio. Então, quem tem fé não vê o risco na oportunidade. Quem tem fé vê a oportunidade no risco, ainda que seja arriscado, né? Até aplicando a nossa vida cotidiana mesmo, por exemplo, num emprego, num trabalho nosso, talvez num negócio que a gente vai resolver, a gente corre riscos, né? Algum negócio, por exemplo, vou fechar algum negócio alto, vou construir uma empresa, vou comprar algo para poder vender, vou ser empresário. Tem um risco, né? Para você construir uma empresa, você vai ter um risco. Só que quem tem fé vai analisar, vai até analisar o risco, porque também ninguém faz loucura. Analisa o risco, mas vê a oportunidade que vai ter na frente de ser bem-sucedido, de ser próspero no risco. Não vai ver somente o risco. Agora, quem não tem fé, vai ver o risco, mas se eu perder isso acontecer, ele acaba não fazendo tal coisa. Então, na nossa vida, a gente tem que correr risco, mas tem que saber que quem está conosco é maior que qualquer risco, é poderoso para nos livrar. Então, se o pastor das ovelhas olhassem para o risco de andar pelo vale da sombra da morte, nunca ele passaria ali. Ele estava olhando para o risco, ele sabia do risco, mas também maior que estava nele que aquele que queria, né, de encontro aquelas ovelhas. Ele sabia disso, então ele tinha fé, por isso ele passava. Ele via a oportunidade no risco. Ele tinha que atravessar ali porque era o caminho, o trajeto dele até o seu lar, até onde as ovelhas ficavam. Então a fé, né, mostra que a gente tem que olhar as oportunidades para que existam risco. Não olhar somente para o risco, somente para coisas ruins que possam acontecer na nossa vida. É difícil ser cristão, não é fácil ser cristão fiel a Deus, né, praticar a palavra. A gente tem que olhar para quê? É um risco, mas é uma oportunidade de ir para o céu. Vou ficar com medo de arriscar, vou ficar com medo de servir a Deus de um modo diferente, de andar sobre as águas, porque eu posso afundar. Se na verdade se eu andar sobre as águas, Jesus pode me pegar, ainda que eu naufrague um pouquinho, Jesus pega pela mão. Melhor ser assim do que ficar no comodismo do barco, do que eu ficar talvez na minha vida anterior, minha vida mundana, que com certeza eu iria para o inferno. Então é melhor correr o risco, mas ir para o céu, do que não correr risco nem ir para o inferno. A fé é isso. Você aprendeu que a fé é o ponto vital das nossas relações com Deus. Descobriu também que ela se traduz na certeza pessoal que nos é dada por Cristo. Pôde ainda chegar à conclusão que só fará grandes coisas para Deus quem tiver fé abundante e assentada nas promessas do Altíssimo. Percebeu, por último, que o fracasso eventual, quando olhado pelo prisma da fé, é fator de fortalecimento para aprofundar a comunhão do crente com Deus. A partir de agora, deixe que a fé predomine em sua vida. Torne-se vitorioso, apesar das circunstâncias adversas. Procure fortalecê-la através da oração, leitura da palavra de Deus e das experiências de outros servos de Deus que já estão mais amadurecidos na fé. Lembre-se que tanto a sua fé como a incredulidade pode contagiar outros que estão à sua volta. Portanto, não se deixe levar pelas dúvidas ou incertezas e não seja como seus atos e palavras um pregador do caos que instile a incredulidade nos que o cercam, mas seja isto sim, um proclamador da fé verdadeira, dizendo como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Então a fé é isso, é acreditar, ter certeza, com seus lábios proclamar algo que vai acontecer de bom, né, proclamar a vida, não a morte, a certeza, não a dúvida, e sempre acreditar, sempre crer, sempre ter fé. Né? Quem tem fé move a mão de Deus em favor, em seu favor. A fé é isso. O que é a fé? A certeza das coisas que eu espero. É a convicção daquilo que eu não vejo. Então, fé é a certeza do invisível. Ainda que eu não veja, está escrito na Bíblia, não estou vendo, mas está escrito, é a promessa de Deus para mim, vai se cumprir. Né? Deus usou alguém para me entregar uma profecia, é de Deus, vai se cumprir. Não tem como não se cumprir. Se Deus falou, agora o tempo, né, é o trajeto entre você e a promessa cumprida, é o tempo. Tem que aprender a esperar o tempo certo também. O tempo a gente não sabe, o tempo pertence a Deus. Existe nosso tempo, no tempo cronos, tempo do nosso relógio, existe o tempo kairos, o tempo de Deus, e Deus não tem relógio. Né? Deus não tem relógio. O tempo que Ele quiser, Ele vai e faz, e vai de encontro ao nosso tempo e cumpre a promessa dele. Mas a gente é preparado. Com esse tempo, Deus usa o tempo para poder preparar a gente para a promessa se cumprir. Né? Gradualmente Ele vai preparando, vai instruindo a gente, capacitando a gente. Quando a gente estiver pronto, a promessa se cumpre. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.
aqueles teus filhos que não têm força para chegar até aqui. Que tu vá abrindo os caminhos para que eles venham, Pai, sem correr risco nem perigos, porque tu sabe a hora. E nós saímos de dentro da tua igreja e alguns têm que ir para longe, para casa. Tu sabe que o inimigo não gosta que nós estejamos aqui, Pai. Pois tu sabe que o culto dentro desta igreja ontem foi tremendo e os teus filhos estavam dentro. O inimigo tenta de todas as formas traçar o laço, mas ele não vai conseguir. Porque nós seguimos contigo, Pai. Que tu vai derramando unção sobre teus filhos, para que no final do ano todos eles sejam batizados. E nenhum dê para trás, Deus, porque todos têm a vontade de estar contigo. Aleluia, Deus, vem te agradecendo, Pai, em nome dos filhos que estão aqui sempre estudando, ao nosso professor Leandro, Pai, que consegue explicar a palavra simplificada para entrar dentro do nosso coração. Aleluia. Pai, que tu dê força para teus filhos que quando sair daqui pegar o livro do discipulado para estudar em casa, que peguem a Bíblia, Deus, para poder ler e entender que tu fala conosco através dela, que eles possam abrir a página que procura uma resposta no Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus. Pai, tu dê força cada dia mais para a equipe de fé e para o nosso pastor Felipe Rosa, para que nosso ministério só cresça, Deus. Que o inimigo não consiga vencer, Pai. Aleluia. Uma unção para aquela igreja de Coelho Neto. Glória a Deus. Tu sabes que o inimigo tenta atrapalhar lá, mas não vai conseguir, em nome de Jesus. Pai, agradeço mais uma vez a oportunidade para os irmãos estarem aqui presentes. Agradeço em nome do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E que Espírito Santo, Pai, desça e habite dentro do coração de todos os teus filhos que estão aqui. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, quem chegou hoje, eu costumo dizer que quem tiver dúvida pode anotar, a gente vai perguntar pergunta, quem tiver dúvida anota, na próxima aula sai, uma segunda sim, na outra não. Quem tiver a próxima segunda ou na aula eu dei a pergunta que vocês e explico para todo mundo que a dúvida de vocês pode ser